quando no selo de guardeio um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes me sinto tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária. E eu começo a pensar, diria melhor, sentir. Eu não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria? E o que faria? Logo no início, se sente um constrangimento. À medida que nos acomodamos, acabou de ser levemente locomovido do local onde se acomodaram. No entanto, já li biografias de pessoas que passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse eu realmente, meus amigos nem me cumprimentariam na vida. Por quê? Porque a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho até que por um certo motivo eu acabaria presa numa cadeia. Se eu fosse eu, entregaria tudo o que eu tenho e confiaria no futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece ser a entrada nova no desconhecido, nosso maior perigo de viver. No entanto, tenho a intuição de que passadas as primeiras chamadas, seríamos tomados de uma êxtase de alegria e experimentaríamos em pleno a dor do mundo e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos tomados de uma alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou adivinhando por que me senti sorrindo e senti uma espécie de pudor que só se sente diante do que é grande demais.
De nada, Jojo. Posso baixar o preço? Ou é do financeiro pra você? Tá. O nome para o que sou importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de ser. O que eu gostaria de ser era uma lutadora. Daquelas que lutam pelo bem dos outros. Isso desde pequena eu quis. Mas por que a filha destino me levou a fazer o que faço ao invés de desenvolver em mim aquela qualidade de lutadora que eu tinha? Quando pequena, minha família por brincadeira me chamava de protetora dos animais. Porque bastava acusarem uma pessoa que eu imediatamente defendia. Eu ia visitar às vezes a casa de nossa empregada nos mocambos, e o que eu via me fazia meio que me prometer que eu não deixaria aquilo continuar. Eu queria agir. No entanto, o que acabei sendo tão cedo? Acabei sendo... É pouco. Muito pouco. Seu relatório. Obrigada. Posso dar uma receita? Nem indústria e comércio de confecções. Até Bom o final do dia de hoje. Com quem você gostaria de falar? Posso preço? Só um instantinho que eu tô esperando o ramal dele. Até o De final nada, do dia de tchau. hoje. Foi um sonho tão forte que acreditei nele por minutos como uma realidade. Sonhei que aquele dia era ano novo, e quando abri os olhos cheguei a dizer: Feliz Ano Novo! Não entendo de sonhos, mas este me parece profundo desejo de mudança de vida. Não precisa ser feliz sequer. Basta ano novo. É tão difícil mudar. Às vezes, escorre sangue. Cada vez que eu tenho que responder aquela pergunta, Estado Civil, passa um filme na minha cabeça. Vocês sabem, porque não, vocês mulheres, sabem por que os homens, nós homens, a gente não lembra e não comemora os aniversários de namoro com tanta efusividade? Por quê? Cara, porque simplesmente a gente sabe que vem outro no mês seguinte, e a gente não vai lembrar. Não vai lembrar da data, não vai lembrar do primeiro beijo, não vai lembrar de nada. Nesse ponto, as mulheres tinham que variar um pouco, elas são meio... Vocês deviam falar assim: olha, amor, nós só vamos ficar juntos mais 5 anos, tá? Depois, cada um do seu lado. Ia começar a existir uma expectativa. O cara ia dizer: aguenta, só mais 5 anos, 5 carnavais, 5 aniversários. A gente ia comemorar muito. Eba, aniversário de novo, só mais 4 anos, olha, aniversário, só mais 3 anos. Faltando um ano, a gente ia comemorar 2 aniversários de mês. Eu vi um dia desses a reclamação do repórter irritado que precisava falar com o delegado. Me disseram que o homem havia ido tomar um cafezinho. Ele esperou longamente. Chegou à conclusão de que o funcionário passou o dia inteiro tomando café. Tinha razão o rapaz de ficar zangado, mas com um pouco de imaginação e bom humor, podemos pensar que uma das delícias da vida é exatamente essa frase. Ele foi tomar café. A vida é triste e complicada. Diariamente é preciso falar com um número excessivo de pessoas. O remédio é ir tomar um cafezinho. Para quem espera nervosamente, esse cafezinho é qualquer coisa infinita e torturante. Depois de esperar por 2 ou 3 horas, dá vontade de dizer: bem, cavaleiro, eu me retiro. Naturalmente, o Sr. Bonifácio morreu afogado no cafezinho. Ah, sim, mergulhemos de corpo e alma no cafezinho. Sim, deixemos em todos os lugares este recado simples e vago. Ele saiu para tomar um café e disse que volta já. E quando a bem-amada vier com seus olhos tristes e perguntar: ele está? Alguém lhe dará o nosso recado sem endereço. E quando vier o amigo, e quando vier o credor, e quando vier o parente, e quando vier a tristeza, e quando a morte vier, o recado será o mesmo. Ele foi tomar um cafezinho. Podemos ainda deixar o chapéu. Devemos até comprar o chapéu especialmente para deixá-lo. Assim dirão: ele foi tomar um café? Com certeza volta logo. O chapéu dele está aí. Ah, fujamos assim, sem drama, sem tristeza. Fujamos assim. A vida é complicada demais. Gastamos muito pensamento, muito sentimento, muita palavra. Melhor é não estar. E quando vier a grande hora do nosso destino, teremos saído há uns 5 minutos para tomar um café. Casamento, que furada. Vamos tomar um cafezinho? Quer dizer...
Posso dar de preço? Nem você começa de confecções. Bom dia. Posso dar de preço? Com quem você gostaria de falar? Aninha é uma menina calada que trabalha em casa. E quando fala, vem aquela voz abafada, raramente fala. Eu que nunca tive empregada chamada Aparecida, cada vez que vou chamar a Aninha, só me posso chamar Aparecida. É que ela tem uma aparição muda. Um dia pela manhã, estava arrumando um canto da sala e eu cortando no outro canto. De repente, não de repente, nada de repente nela, tudo parece uma continuação do silêncio. Continuando, pois, o silêncio determina sua voz. A senhora escreve livros? Responde um pouco surpreendida que sim. Ela me perguntou se parar de arrumar e se ampliar a voz, se eu podia emprestar nenhum. Fiquei atrapalhada, fui franca. Disse-me que ela não ia gostar de meus livros porque eles eram um pouco complicados. E foi então que, continuando a arrumar e com voz ainda mais abafada, respondeu: gosto de coisas complicadas. Não gosto de água com açúcar. Posso dar de preço? Nem você comércio de confecções. Bom dia. Com quem você gostaria de falar? Só em cantinho, vou transferir para rodeio. De nada, tchau. Até o final do dia de hoje. De nada, tchau. Feliz Ano Novo! 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 Não. Nunca me acontecem milagres. Ouço falar e às vezes isso me basta como esperança. Mas também me revolta. Por que não a mim? Por que só de ouvir falar? Pois já cheguei a ouvir conversas assim sobre milagres. Avisou-me que, ao ser dita determinada palavra, um objeto de estimação se quebraria. Os objetos se quebram banalmente pelas mãos das empregadas. Até que fui obrigada a chegar à conclusão de que sou daquelas que rolam pedras durante séculos. Não daquelas para as quais os seixos já vêm prontos, coloridos e brancos. Bem que tenho visões fugitivas antes de adormecer. Seria milagre? Mas já me foi tranquilamente explicado que isso até nome tem. É sidetismo, capacidade de projetar no campo alucinatório as imagens inconscientes. Milagre não, mas as coincidências. Vivo de coincidências. Vivo de linhas que se coincidem e se cruzam. E no cruzamento formam leve e instantâneo ponto. Tão leve e instantâneo que mais é feito de pudor e segredo. Mal eu falasse nele, já estaria falando no milagre. Mas eu tenho um milagre sim. O milagre das folhas. Estou andando pela rua e do vento me cai uma folha exatamente nos cabelos. A incidência de milhares de folhas reduzidas em uma única, de milhões de pessoas reduzidas a mim. Isso me acontece tantas vezes que passei
passei a me considerar modestamente a escolhida das cores. Com gestos furtivos, tira a folha dos cabelos e guarda na bolsa, como o mais diminuto diamante. Até que um dia, abrindo a bolsa, encontrei entre os objetos a folha seca, engelhada, morta. Jogo fora. Não me interessa fetiche novo como lembrança. E também porque sei que novas folhas coincidirão comigo. Um dia, uma folha me bateu aqui, bem nos cílios. Achei Deus de uma grande delicadeza. Alô? Alô? Desculpa. Foi você que acabou de me ligar? Ah, não interessa. Só tô ligando pra dizer que você é um merda, Ricardo! Ah, não me reconhece! Sabe muito bem quem é que tá falando. Não, eu digo que você acabou, entende? Acabou! Eu cheguei no meu limite! Ricardo, pode passar em casa, pegar suas coisas, eu não quero mais nem um minuto! As suas roupas, as suas fotos, o anel de noivado! Só liga, por favor. Sim? Obrigada. Obrigada. Os presentes! Eu não tenho mais nada aqui, entendeu, Ricardo? Escuta aqui, meu filho. Hoje eu fui no ginecologista. Eu tô com uma infecção. É coisa séria, imbecil. Espera. Aperta o 12 aí, por favor. Apertou o 12? Apertei. Eu vou ter que fazer tratamento de antibiótico, Ricardo. Tudo por culpa sua. Eu nunca tinha tido uma coisa dessa. Só pode ser com as suas amiguinhas. Ah, você sabe que amiguinhas eu falo. Não, não tem nada com meus amigos. Ora, bota essa boca pra lá e te fala com meus amigos. Ricardo, escuta aqui. Quando você resolveu abrir a relação, você prometeu que ia se cuidar. Você não cumpriu sua promessa, Ricardo. Eu sempre me cuidei. Com o Bernardo eu me cuidei. Com o cara da academia eu me cuidei. Com o cara que conheci na locadora eu me cuidei. Aliás, foram os dois, que eram dois, Ricardo. Com o vizinho do oitavo eu me cuidei. Na verdade não, porque nem precisou. Foi o maior fiasco. Mas em resumo, eu não sou uma qualquer, entende? Não exige um pouco mais de respeito. Alô? Ricardo? Alô? Alô? Ricardo? Seu Darley? Oi, seu Darley! Nossa, como tem a voz parecida, não? Como é o senhor? Eu vou bem. Não, imagina, só os probleminhas, coisa besta, não se preocupa. O seu filho tá aí? Não, seu Darley, imagina, tá tudo sob controle, o plano cobre. O Ricardo tá aí? Não? Quando ele volta? Só amanhã? Não, tudo bem, deixa. Eu ligo depois então. Obrigada, seu Darley, até mais. Ele saiu. Tá, boa tarde, Pris. Obrigada. Não recebi seu e-mail. Alô, indústria de comércio de confecções, bom dia. Quem você gostaria de falar? Chegou? Só um instantinho que eu vou transferir no ramal dele. Gira. A cozinheira é a chatinha. Mas essa é forte. Tão forte que é evidente. Uma de minhas irmãs estava visitando-me. Jandira entrou na sala. Olhou sério para ela e subitamente disse: a viagem que a senhora pretende fazer vai se realizar. E a senhora está atravessando um período muito feliz na vida. E saiu da sala. Minha irmã olhou para mim espantada. Um pouco encabulada, fiz uns gestos com as mãos que significava que nada podia fazer. Ao mesmo tempo que explicava, é que ela é vidente. Minha irmã respondeu tranquila: bom, cada um tem a empregada que merece. Posso dar o preço? Tá, boa. Obrigada. Nem indústria de comércio de confecções, bom dia. Com quem você gostaria de falar? Isso,
Só um instantinho Até que eu o tô final do transferindo dia de o hoje. De nada, tchau, tchau. Oi, é da financeira pra você. Até o final do dia de hoje. Posso dar de preço? Até Menos o de final comércio de do dia confecções, de bom dia. hoje. O que você gostaria de falar? Eu recebi seu e-mail ainda. Só um instantinho que eu vou transferir no canal dele. Até o final do dia de De hoje. nada. Tchau, tchau. Chegou. Posso dar de preço? Estou sentindo uma clareza tão grande que me anula como pessoa atual e culta. É uma lucidez vazia, como explicar? Um cálculo matemático perfeito do qual, no entanto, não se precisa. Estou, por assim dizer, vendo claramente o vazio. E nem entendo aquilo que tenho. Pois estou infinitamente maior que eu mesmo e não me alcanço. Além do que, o que faço dessa lucidez? Sei também que essa minha lucidez pode se tornar um inferno. Já me aconteceu. Pois sei que em termos de nossa diária e resignada acomodação à irrealidade, essa clareza de realidade é um risco. Apagai, pois, minha flama, Deus, porque ela não me serve para viver os dias. Ajudai-me de novo a consistir dos modos possíveis. Eu consigo. Amém. Amém. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se contente, é um cuidar que se ganha sem perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode nos corações humanos? Amizades tão contrárias assim é o mesmo amor? Existe um ser que mora dentro de mim como se fosse casa sua. E é. Trata-se de um cavalo preto e lustroso, que apesar de inteiramente selvagem, tem por isso mesmo uma doçura primeira de quem não tem medo. Às vezes, come na minha mão. O seu focinho é úmido e fresco. Eu beijo seu focinho. Quando eu morrer, o cavalo preto ficará sem casa. E vai sofrer muito, a menos que ele escolha outra que não tenha medo do que é ao mesmo tempo selvagem e suave. No entanto, tenho a intuição de que passadas as primeiras chamadas, experimentaremos em pleno a nossa dor e a dor do mundo. Casamento? Que furada, né? Fala sério. Até o preso tem direito a um julgamento, uma pena justa, que um dia acaba. Fala sério. Pô, o cara rouba, mata, estupra. E ele tem direito a advogado, banho de sol, pode fazer esporte. E se comportar direitinho, tem até uma progressão da pena. Sabia que o padre vai até a cadeia? Nenhum padre nunca foi na minha casa me dar conforto sentimental. Outro dia, minha mulher me perguntou, a gente já estava com a luz apagada. Ela falou: amor, nós somos amigos? Eu levantei, dei um tapa no interruptor e falei para ela: você não está aqui, sua filha de uma puta, nós não somos amigos nada. Os amigos entendem a gente, sabem a hora de ligar, a hora de sumir. São pessoas com quem eu gosto de conversar, a gente toma uma cerveja sempre que dá. São pessoas que gostam da vida. Meus amigos são o Caio, o Fábio, o Arthur. São como se fossem irmãos de uma outra mãe. E você ainda minha mãe gosta. Eles são gente com quem eu posso ser sincero e dividir as cagadas, porra. Acordei de madrugada desejando um vestido branco. Seria de gaze. Era um desejo intenso e lúcido. Acho que foi minha pureza que nunca parou. Alguns bem sei, me acham perigosa, mas também sou inocente. A vontade de me vestir de branco foi o que sempre me salvou. Sei, e talvez só eu e alguns saibam que se tenho perigo, tenho também uma pureza. E ela só é perigosa para quem tem perigo dentro de si. A pureza de que fala é límpida.
Até as coisas ruins a gente aceita. E tem gosto de vestido branco de gaze. Talvez eu nunca venha a tê-lo, mas é como se eu tivesse. De tal modo que se aprende do jeito que tanto falta. Também tenho vestido preto, porque me deixa mais claro e faz minha pureza sobressair. É mesmo pureza? A franqueza é pureza. Espantando é pureza. O que é ruim é a pureza? Não sei. Só sei que às vezes o que é a raiz do que é ruim é uma pureza que não pode ser. Acordei de madrugada com tanta intensidade com o vestido branco de gaze que abri o guarda-roupa. Tinha um branco, tecido grosso e decote arredondado. Grossura e pureza de uma coisa sei. Amor mais violento é. E eis que de repente agora mesmo vi. Não sou pura. Casamento, que furada. Mas vai de preço. Nem indústria e comércio de confecções, bom dia. Até o final do dia de hoje. Quem você gostaria de falar? Só um instantinho que eu vou transferir no ramal Até dele. o final do dia de hoje. De nada, tchau, tchau. Forte, que acreditei nele por minutos como uma realidade. Oi, é do financeiro. Financeiro, Imponha-se de tão forte brusca maneira, sobre uma sublime, leve, ainda branco, virgem de qualquer contato, que ele saia inteiro, de cima a baixo, de lado a lado, inteiro. Sim, inteiro. Junto com as minhas construções, as minhas ideias, e limite-se de suas aventuras e ousadias. Nada de maluquices, é preto e branco. E assim, no corporativo tom da mais completa asepsia, preto e branco, por favor. Usava um crachá, mas não importa. Este também era preto e branco. Mas a outra que eu tive não era de brincadeira. Eu dizia Ivone, ela continuava a varrer de costas para mim. Eu repetia Ivone, ela nada. Eu repetia Ivone, quer fazer o favor de responder? Então ela se virava de um só golpe e dava um verdadeiro berro. Chega! Até que o tempo passando, a coisa se repetiu na hora de eu dar dinheiro para as contas. E eu reagi. Não sei por que reagir, você procure um outro emprego e que seja muito feliz na nova casa. Ao que ela me respondeu inesperadamente, com voz fina, a mais humilde, melosa e enjoativa que se possa imaginar. Sim, senhora. E depois que saiu lá de casa, já me telefonou algumas vezes. E outras vezes, vem pessoalmente visitar-me. Quando tiraram os pontos de minha mão operada por entre os dedos, gritei. Dei gritos de dor e de cólera, porque a dor parece uma ofensa à nossa integridade física. Mas não fui tolo. Dei gritos pelo passado e pelo presente. Até pelo futuro gritei, meu Deus. Se eu fosse eu, seria muito mais feliz. Se eu fosse eu, desfrutaria de todas as vezes como se fosse a primeira vez. Se eu fosse eu, acessaria a minha alegria original. Se eu fosse eu, curtiria a liberdade. Se eu fosse eu, seria nômade. Viajaria pelo mundo. Se eu fosse eu, amaria e
fidelidade não seria um problema. Se eu fosse eu, largaria tudo para ir atrás do meu sonho. Se eu fosse eu, mudaria o mundo. Se eu fosse eu, não teria tanto medo de sofrer. Se eu fosse eu, mergulhava de corpo e alma em todas as minhas vontades. Se eu fosse eu, viveria muito mais do presente. Se eu fosse eu, acho que eu amava bem o mundo. Se eu fosse eu, amaria mais e intensamente. Se eu fosse eu, obedeceria menos regras. Se eu fosse eu, ajudaria todos os pobres. Se eu fosse eu, não existiriam limites. Se eu fosse eu, pensaria mais em mim. Se eu fosse eu, teria mais tempo para mim. Se eu fosse eu, confiaria muito mais em mim. Se eu fosse eu, me prenderia. Apenas para depois apreciar o gostinho da liberdade. Se eu fosse eu, seria muito mais corajoso. Se eu fosse eu, obedeceria menos regras. Se eu fosse eu, protegeria a natureza. Se eu fosse eu, seria uma pessoa melhorada de mim mesma. Se eu fosse eu, eu faria muita coisa que eu não faço quando eu sou. Se eu fosse eu, daria todo o meu dinheiro e viveria de caridade. Se eu fosse eu não limpava nem a gente. Se eu fosse eu, seria nascente. Se eu fosse eu, me alegraria pelo dia de hoje. Se eu fosse eu, seria livre.